A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, peço um minutinho da sua atenção para juntamente comigo meditar numa palavrinha rápida aqui. Eu já estarei entrando em oração em nome de Jesus Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Aqui fala sobre o apóstolo Paulo que tinha um soberbo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo ademoestou eles por carta e disse: eu ademoesto para que sejam meus imitadores, porque o apóstolo Paulo era imitador de Cristo. E ali na igreja tinha muitos soberbos. E o apóstolo Paulo falou: olha, eu vou ir ter convosco e eu quero conhecer a palavra deles, porque o reino de Deus não consiste somente em palavras. Diz aqui: alguns ensoberbecem como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos soberbos. Daí ele diz aqui, ó, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Daí ele diz: que direis? Que quereis? Quer que eu vá com vara ou amor e espírito de mansidão? Mas o foco aqui é que ele estava falando ali dos soberbos ali que eram mestres, se achavam mestre, mas não tinham o poder sobrenatural do Espírito Santo, a vida sobrenatural. O apóstolo disse: eu quero ver o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas no poder. Porque palavra até os fariseus tinham. Palavra até a igreja católica tem. Palavra até a igreja adventista do sétimo dia tem. Palavra até as seitas tem. Mormons. A igreja do Voz da Verdade. Tabernáculo da Fé. As seitas, os testemunhos de Jeová. Tem palavra. Só que o que diferencia do reino de Deus é o poder. Porque o poder da palavra está no Espírito Santo. E o reino de Deus não consiste somente em palavras. Por isso que o apóstolo diz aqui anteriormente no versículo 2 de 1 Coríntios, o caráter da pregação do apóstolo Paulo, que diz: a minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, uma teologia carnal humana, mas sim em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé não se apoie na sabedoria do homem, numa teologia morta, mas no poder de Deus, na palavra revelada que liberta, que transforma, que santifica, no poder sobrenatural. E diante desta palavra que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder, precisamos entender que Jesus falou: examinai, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E também está escrito: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O ensino, por mais perfeito que seja, se não tiver a revelação, a vida, a inspiração do Espírito da verdade,
não tem poder de santificar. Não tem poder de santificar a igreja. Não tem poder de levantar a igreja. Não tem poder para revestir a igreja de autoridade no mundo espiritual. O poder que é necessário receber é da transformação para a salvação, mas também a capacitação para lutar no mundo espiritual. Revestir-se da força e do poder de Deus, como Efésios 6,10 diz. Esse revestimento da força e do poder de Deus para lutar contra principados e potestades, para receber a armadura espiritual, é somente para quem foi alcançado pelo poder da palavra. Não alcançado pela palavra, pelo conhecimento psicológico, teórico, mas pelo poder sobrenatural da palavra. Como diz um pregador que já está com o Senhor, o pregador antigo diz assim: nos púlpitos está cheio de homens mortos, pregando uma mensagem morta para um monte de pessoas mortas. Uma palavra que não tem vida. Toda persuasão sem a ação do Espírito Santo é puro psicologia. E essa psicologia, ela enfeita o defunto. Como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era assim. Era um defunto que estava o quê? Enfeitado. Dizia que estava viva, mas estava morta. E é isso que eu falo. Muitas igrejas e muitos pastores, pregadores hoje em dia estão desta mesma forma, mortos espirituais, pregando uma mensagem morta para mortos. Pessoas que não adentram o santo dos santos e não são tomados pela virtude do Altíssimo. A virtude da luz, da santidade. A virtude da unção e do poder. E hoje nós vemos a necessidade de poder. Poder sobrenatural. Quando eu digo poder, não é gritaria. Quando está recebendo poder, pode gritar? Pode. Mas não é só gritaria. Língua estranha? Língua estranha, mistério com Deus. Mas no espírito, não na emoção da carne. Eu vou frisar novamente, eu conheço pessoas que falam em língua que, meu Deus, mas você não vê vida espiritual, não vê santidade na vida deles, eles não conseguem vencer a carne. Deu uma duas, será que é o Espírito Santo? Será que é carne? Será que é demônio? O que é? Se fosse o Espírito Santo, pela lógica da palavra, presta atenção, pela lógica da palavra, se é o Espírito Santo que está falando em língua, que está falando em mistério na boca deles, eles tinham que ter vida espiritual. Quando eu digo vida espiritual, é vida santa, separada, consagrada. É visão, discernimento, é sabedoria, entendimento espiritual, tanto da palavra quanto do mundo. Porque falar em mistério edifica-se a si mesmo. E cadê a edificação desses crentes?
E o pior, tem uns que estão há 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja e não falam em mistério. Irmão, é obrigado a falar em mistério? Não é obrigado, mas é necessário. Não é obrigado, mas é necessário. Mistério com Deus. Mistério com Deus. Vai muito além de você falar em línguas. Mistério com Deus é você, na comunhão do Espírito Santo, entrar na sala do trono e esquecer deste mundo terreno, desta vida terrena. Agora eu quero perguntar para você que é crente, você já entrou na presença de Deus que você esqueceu que você vivia nessa terra? Você já teve uma comunhão profunda com Deus, que é o natural do salvo? É o natural do salvo, quando entra em comunhão com Deus na oração, ele esquece desta terra, desta vida terrena, ele esquece totalmente deste plano, ele está num ambiente onde faz parte da eternidade. E quando ele volta à realidade, ele começa a sentir falta daquilo que ele estava sentindo, vendo. As revelações do mundo espiritual, o mistério de Deus. Você já viu? Você tem esse particular com Deus? De você entrar na oração e entrar na comunhão com Deus, falando com Deus, sentindo Deus, ouvindo Deus, contemplando as maravilhas espirituais, e você está totalmente desligado desta terra, totalmente desligado deste mundo, desta vida. Isso é comunhão com Deus, na oração. Uma oração eficaz é a oração aonde você entra no Santo dos Santos e diante do trono da graça a sua alma está nua e patente ali na presença do Altíssimo. A sua alma está ali diante do Altíssimo. O que é a alma? Sentimento, desejo, vontade, intenção, convicção. E agora eu te pergunto, antes de você abrir a boca para orar, Deus está olhando para o teu coração. Não adianta você ter uma oração bonita, não adianta você orar tão fervoroso, tão, vamos dizer assim, diferente, se o teu coração ainda está contaminado pela carne, contaminado pela imundícia, pelo mundanismo, preso à vaidade. Você presta atenção, não é o que você maquina na tua mente e fala na tua boca, é o sentimento do teu coração que Deus está vendo. E é por isso que muitas orações de libertação, de santificação não acontecem. Ora, jejuma, mas não acontece. Por quê? Porque o teu coração ainda está preso ao pecado. Você não foca o teu sentimento, o teu desejo em Deus. E Deus está olhando para o sentimento. Presta atenção numa palavra que diz: se você olhar e cobiçar, já pecou. Porque Deus está olhando aonde? Deus está olhando no coração. Deus está olhando no sentimento. Deus está olhando na vontade. Deus está olhando no desejo.
E agora eu quero te perguntar para você qual é o desejo do seu coração. O teu desejo está no dinheiro, está nos bens materiais? O teu desejo está na satisfação da tua carne pessoal, terrena? No seu nome? Na sua graduação? Nos seus desejos, sonhos terrenos? Enquanto o teu coração não estiver liberto disso, você nunca vai ser santificado, você nunca vai vencer a carne, você nunca vai vencer o pecado, vai viver uma vida fracassada de miséria espiritual. Não existe você ter uma comunhão profunda com Deus e receber a plenitude do Espírito Santo enquanto teu coração estiver aqui nessa terra. Enquanto o teu coração estiver aqui nessa terra, jamais conhecerá a santidade de Deus, e é por isso que você não vence a tua carne. Por isso que você não vence a tua carne. Porque o teu desejo está aqui. Teu desejo está aqui. Enquanto o teu pensamento estiver nesta vida terrena, o teu coração jamais estará em Deus. Jamais estará em Deus. Por isso que está escrito, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por isso que Jesus falou, buscai tesouro onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não escava para roubar. Por quê? Buscai as coisas de cima, pensai nas coisas de cima. Só assim o teu coração estará em Deus. Por isso que ele diz, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Se você buscar Deus verdadeiramente, o seu coração vai estar em Deus. E um coração que está ligado em Deus, sabe qual é o resultado de um coração que está ligado em Deus? Uma vida santa, uma vida liberta da natureza pecaminosa. Santidade vivida, poder sobrenatural vivido, autoridade sobre demônio, autoridade sobre principados, potestades. Veja que tremendo. Tantos testemunhos de provas do que eu prego, entre aspas, porque eu não classifico como uma pregação, mas como uma meditação da palavra de Deus aqui, o testemunho do que eu já tenho falado. Que a santidade, quem está em santidade está na luz do Senhor, tem a luz da vida, é o Espírito Santo que está vivendo ali, ele é luz desse mundo de trevas. Prova dos demônios, das legiões falar que não conseguiam abrir o olho para ver por causa da luz. É a santidade. Ah, qual é a luz, irmão? É a santidade de Deus na vida do crente. Tem que santificar. Não adianta você ter um acúmulo de palavras, de sabedoria. É palavra. Eu quero saber se tem santidade, eu quero saber se tem poder, eu quero saber se tem vida, eu quero saber se tem virtude. Palavra e seita tem. Tem um monte de psicólogo na igreja hoje em dia pregando só psicologia, só raciocínio humano. Ele não consegue vencer a sua própria carne. Pessoa entra endemoniada e sai endemoniada da igreja, hoje em dia. Porque não tem autoridade sobrenatural. Tem igreja que o demônio chega e senta e fica ouvindo a palavra e sai faceira. Porque é só palavra, não tem poder, não tem virtude. Prova é que muitos não têm vida transformada.
Então há 2, 3 anos, 5 anos, a igreja ainda continua caindo nos mesmos pecados. Não consegue deixar coisas simples, coisas banais, mas que atrapalham a comunhão com Deus e pode até atrapalhar a salvação. Porque o chamado é para aperfeiçoar, crescer a estatura do varão perfeito, a saber de Cristo, que é o cabeça da igreja. Eu sempre falo, a ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida é sempre nos santificar, nos consagrar a um nível maior, constantemente. Quando você escolhe algo material, em vez do espiritual, você prova que você é carnal. Você acha que Deus vai esperar você? Tem pessoas que buscam a prosperidade, as coisas materiais e deixam de se santificar por último. Você acha que Deus vai esperar a pessoa terminar a faculdade para depois Jesus voltar? Vou dar um exemplo aqui. O pai fala para Jesus, vai buscar a igreja. Jesus vai dizer, ô pai, vamos esperar mais um pouco, porque tem fulano, cicrano lá, que está fazendo faculdade e diz que depois que terminar a faculdade vai se voltar para a vida espiritual, vai orar, vai jejuar, vai se santificar. Tem outro lá que falou que depois de construir, depois de comprar aquele carro, aquela coisa, conquistar aquele bem, ele vai me aceitar, vai ir para a igreja. Aquele outro diz que a hora que melhorar essa parte da vida dele ali, quando ele se ajeitar no relacionamento, ele vai aceitar, vai vir. Espera, vamos esperar ele. Você acha que Jesus vai esperar? A cada momento que passa, o salvo está mais perto do céu, da eternidade, da glória do Senhor. E a cada momento que passa, o ímpio, o carnal, o desviado, o mundano, está mais perto do inferno. Quem é o Senhor do tempo? Deus. Um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ah, Jesus vai demorar a vir. Assim como você pode viver 100 anos, Jesus vir depois de 100 anos, Jesus pode vir hoje ou amanhã para você. Tem muitos que estão aguardando o arrebatamento e olhando, vai acontecer muita coisa para Jesus vir arrebatar, dá tempo ainda de eu ficar curtindo os prazeres pecaminosos, dá tempo de eu ir buscar as coisas materiais que eu quero. E o que acontece? Nesse pensamento, muitos desceram à sepultura e estão agora nas profundezas do inferno, implorando uma oportunidade de voltar. É tempo de arrependimento. Sabe aquele pecadinho que você não quer deixar? Esse pecadinho prova que você não ama a Deus. Sabe aquela roupa que você não quer deixar? Prova que você não ama a Deus. Eu vou provar aqui para você que você não ama a Deus se você não deixa uma roupa que não é do agrado de Deus. Você não ama a Deus. Quem não ama a Deus não vai para o céu. Porque o princípio da salvação, da salvação é a santificação. A base da salvação é a santificação. E o princípio da santificação, que tem por base o amor a Deus. Eu vou provar aqui. Se você vai entrar numa empresa e a empresa diz, só pode usar esse tipo de roupa, por mais que você não goste da roupa, para receber o teu salário e para você estar ali naquele emprego, você usa aquela roupa, usa aquele uniforme. Mas para Deus, para você ir para o céu, para ser salvo, para agradar a Deus, você não deixa aquela roupa porque você ainda gosta de usar e dá um monte de desculpa que não tem outras roupas para você vestir. Você não ama a Deus. Não é convertido, não é convertida. E precisa se converter. Precisa se converter verdadeiramente, abandonar aquilo que entristece a Deus. Tem muita coisa que o próprio demônio falou que é dele e os crentes estão usando tão faceiro ainda. Não tem nada a ver.
A hora que estiver no quinto dos infernos com os demônios, eu quero ver se não vai ter nada a ver. Vai brincando com a tua salvação. Jesus não brincou quando veio cumprir a vontade do Pai. Ele disse fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus foi fiel em tudo e ele cobra fidelidade em tudo. E o peso da consciência daquele que conhece e sabe que está em pecado é pior ainda do que aqueles que estão na ignorância lá no mundo. Então é tempo de despertar. É tempo de despertar para a verdade. Trocam a salvação por um relacionamento. Trocam a salvação por dinheiro. Trocam a salvação por trabalho, por serviço, por emprego. Trocam a salvação por amizade. Trocam a salvação por um sonho material. Trocam a salvação. Esses são os mais miseráveis. As pessoas mais miseráveis são aqueles que colocam pessoas e coisas na frente da santidade, na frente da comunhão com Deus. São os crentes mais miseráveis da face da terra, pior do que os ímpios. Desde quando eu me converti, nunca permiti, não permito ninguém nem nada entre eu e Deus. Nada e nem ninguém entre eu e Deus. É Deus em primeiro lugar na minha vida. E vai ser até o último dia em nome de Jesus Cristo. Por isso que Satanás é envergonhado diariamente. E Deus é glorificado. Porque o meu relacionamento com ele é um relacionamento que foi selado com sangue. Eu tenho um pacto com Deus que foi selado com sangue. E esse sangue foi vertido na cruz do Calvário. Um sangue santo, um sangue inocente de um Deus. Esse é o pacto que eu tenho. Eu tenho uma aliança selada com esse sangue. E esse pacto que eu fiz de Senhor, o dia que tiver quilômetros de distância, um pensamento que vai vir sobre eu, não digo nem me afastar, mas de eu relaxar minha vida espiritual, minha busca, meu amor pelo Senhor, o Senhor me abata. Pode ser de qualquer forma, o Senhor pode me matar. Porque eu não aceito nenhum pensamento. Nenhum pensamento de, vou diminuir a oração, vou diminuir o jejum, vou diminuir a minha busca aqui, vou dar uma relaxada. Não, não aceito. Vou fazer isso, aquilo, aquilo outro, não agrada a Deus, mas também não é pecado, porque é coisa lícita. Se não é de Deus, seja coisa lícita ou não seja, não aceito, porque eu quero só o que é de Deus. Por isso que a gente vive essa vida maravilhosa, uma vida feliz, de paz, de alegria, de felicidade, pisando na cabeça de Satanás, dando glória a Deus e a cada dia mais perto da eternidade, feliz, e a cada dia com desejo crescendo, 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 crescendo de ir encontrar com o Senhor Jesus pessoalmente e viver a eternidade com Ele. A única coisa que prende a minha vida aqui na terra ainda é este corpo. A partir que este corpo tombar ao chão, realizarei o meu maior desejo. Meu maior desejo. Se encontrar com o Senhor Jesus. Abraçar o Senhor Jesus e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Aquele sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário me resgatou. E é por ele que eu estou aqui. E é por o Senhor que eu quero viver. Uma vida espiritual, santa, não tem prazer nas coisas desta terra. Não tem prazer nas coisas desta terra. Porque já não é mais deste mundo, é um cidadão do céu.
O coração está no céu, está em Deus. Seu desejo, sua vontade está em Deus, está no céu. Ele vive uma vida limitada por causa da sua natureza humana aqui, que é necessário usar roupa, é necessário se alimentar, é necessário fazer parte dessa vida, mas pelo salvo, pela vida espiritual que foi gerada pelo Espírito Santo, já estaria na eternidade faz tempo. Mas há um tempo determinado por Deus para que ele possa ainda estar nessa terra fazendo algo. Dirigido pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Tudo que façais, façais para a glória de Deus. E nós temos que expulsar demônio. Nós temos que expulsar demônio. Nós temos que viver uma vida santa. Nós temos que combater o pecado e o mundanismo. Se de fato é salvo. Se de fato é santo. Se de fato ama o Senhor. Busquei o prazer em tudo nesse mundo e não encontrei. E o que eu mais procurava estava tão perto de mim. E eu encontrei na palavra de Deus. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. E é o que eu desejo, que todos tenham o prazer em Deus. Prazer em Deus é a alegria da alma. Você quer estar livre da depressão? Você quer estar livre da ansiedade? Você quer estar livre das aflições, das angústias? Prazer em Deus. Se você, o melhor remédio para você estar livre de todos esses tormentos que atacam a alma do ser humano, principalmente a alma dos carnal. O espiritual não sofre disso. Pode sofrer uma opressãozinha ali, mas dobrou o joelho e já explodiu no fogo do Espírito Santo. Quer estar livre da ansiedade? Quer estar livre da depressão? Quer estar livre dessa aflição, dessa tristeza, dessa opressão? Prazer em Deus. Prazer em Deus é a alegria da alma. Ter uma alma alegre, uma alma feliz, é ter prazer em Deus. Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder! Porque o reino de Deus não consiste somente em palavra, mas em virtude, em poder. Estava vindo para o monte, encontrei um rapaz ali, conversei um pouco com ele, está separado. Já pedi para fazer uma oração ali, é conhecido, já pedi para fazer uma oração ali, fui orar por ele. E Jesus operou uma obra de libertação ali e tal. O demônio até confessou que foi o demônio que separou o casal. Veja aí o shorts que eu postei. Veja nos shorts. Aí Deus operou ali. Em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus, Deus já começou a operar ali para restituir novamente na vida dele tudo que o Satanás tentou destruir. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que ouviu essa meditação rápida. E eu vou entrar em oração aqui em nome de Jesus. Estarei intercedendo por todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ore, jejue, se santifique. Busque o Espírito Santo. Busque a consagração. Jesus disse, aquele que ama mais o pai, a mãe, o filho, a filha, não sei o que, mais do que eu, não é digno de mim. Se você dividir o teu coração, Jesus não fica em coração dividido. Jesus não fica em coração dividido. Se você dividir o teu coração com qualquer coisa, seja pessoas, seja projetos, sonhos, posses materiais,
Você nunca vai conhecer a santidade de Deus, nunca vai conseguir se santificar. Sempre vai ficar preso à carnalidade, sempre vai ficar preso à vaidade desse mundo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos perseverar em oração, em jejum, em consagração e santificação. Presta atenção, o salvo, ele não vai ser salvo no arrebatamento. O salvo já vive salvo aqui na terra. Porque a Bíblia diz: permaneceis irrepreensível em santidade para a vinda do Senhor. Santidade no espírito, na alma e no corpo. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Estarei orando, intercedendo, buscando, entrando na batalha, na guerra, para Deus libertar, porque eu não quero que as pessoas vão para o inferno. O inferno é terrível, o inferno foi feito por diabo e seus anjos. Eu não quero que ninguém vá para o inferno, mas muitos estão escolhendo. A gente fala e dá testemunho, mostra prova, mas o orgulho do coração deles fala mais alto. Eles não querem abandonar o mundanismo, a vaidade, mas querem bênção, não querem sair dali. É igual aqueles que estavam ali, ó, seguindo Jesus só por causa do pão e do peixe. Esses crentes que não querem abandonar o mundanismo, a vaidade, a carnalidade, que não querem se santificar de espírito, alma e corpo completamente a Deus, são os mesminhos que andavam ali: ai mestre, Senhor, me cura, Senhor, me alimenta com pão, me alimenta com peixe, Senhor, Senhor, traga uma palavra de conforto, Senhor. Mas na hora que Jesus estava sendo crucificado, estava ali: crucifica, crucifica. E você que está só buscando bênção, vitória, não busca abandonar o mundanismo, a vaidade, a carnalidade, você é a mesma pessoa que estava ali. E você está crucificando Jesus novamente. Está crucificando Jesus novamente, porque o teu pecado foi a causa da crucificação de Jesus. Enquanto você não abandonar o teu pecado, você está crucificando Jesus. Enquanto você não abandonar a vaidade, o mundanismo, a carnalidade, a impureza, a imundícia, a imoralidade, você está crucificando Jesus. Mas está ali querendo o pão, está ali querendo o peixe, está ali querendo a cura. Que hipocrisia, né? Que hipocrisia. Se santifique, se converta, que Deus vai dar vitória. Eu não ia vir hoje no monte, mas foi direcionado pelo Espírito Santo, porque eu estou numa campanha de 6 dias, hoje é o 6º dia, na verdade. E daí o que acontece? Eu digo: não, mas eu vou lá no monte para agradecer a Deus, porque é muita bênção, meu Deus do céu. Cada dia que passa é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. É, irmão, não tem luta, tem uma batalha, tem uma guerra, mas Satanás cai por terra e nós triunfamos, pisamos na cabeça do Satanás e só vitória, só vitória. Tem uma batalha, mas é só vitória. E por que temos só vitória? Porque temos batalha. Se não tiver batalha, não tem vitória. Entendeu? E daí eu vim mais para cumprir o 6º dia da campanha como gratidão. Gratidão, agradecer, ser grato, agradecer Jesus por tudo. Meu Deus, que maravilha, é uma maravilha. Tremendo, tenho palavras para agradecer a Deus. Então o que acontece? Eu vim para agradecer a Deus e o que acontece? Encontrei o rapaz ali e Deus operou tremendamente. Veja os shorts aí. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Estarei entrando em oração aqui para a glória de Deus, buscando mais santidade, mais graça, mais unção, mais revestimento, mais discernimento, mais visão, mais entendimento, mais palavra revelada e autoridade dos altos céus. E buscar mais da plenitude do Espírito Santo, porque está escrito: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz, ó, para nós não ter comunhão com nada que seja das trevas. Nada que seja das trevas. Não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei, vos serei por pais, e vós serei por filho. Que comunhão há entre o templo do Espírito Santo, templo de Deus, templo dos ídolos. Que comunhão há o fiel com o infiel. Que comunhão há a luz e as trevas. Eu digo: sai do meio deles, e eu te receberei. E eu serei por pais, vós serás por filho.
Não toqueis em coisas imundas. Santidade do espírito, da alma e do corpo. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês em nome de Jesus. Eu não ia nem trazer uma palavra aqui, mas trouxe uma palavra aqui. Se uma pessoa for beneficiada recebendo esta palavra, sendo fortalecido na fé, abrindo entendimento para a salvação, despertando para a salvação, já é vitória. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Se quiser curtir, curta. Se quiser compartilhar, compartilhe. Se não quiser, faça o que você quiser. Mas o importante é que a palavra está sendo falada e vai ser direcionada para quem realmente tem um propósito de Deus. Se Deus tem um propósito na vida da pessoa, a pessoa vai ouvir e vai receber. E é assim que funcionam as coisas. A palavra é uma semente que é lançada. Agora depende do terreno. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Estarei entrando em oração aqui agora. Deus abençoe. Eu poderia ir além. Trazer uns versículos aqui para nós dar uma meditada mais aprofundada na transformação do coração do ser humano, onde o Espírito Santo santifica. Fora do Espírito Santo não há santidade. Ninguém se santifica. Fora do Espírito Santo, toda a boa obra do ser humano é trapo de imundície. Mas quando o Espírito Santo vem, gera a vida de Cristo ser humano, toda a obra do ser humano que é guiado pelo Espírito Santo é santa. Por quê? Porque o ser humano faz? Não, porque o Espírito Santo vive nele, porque Cristo vive nele, porque não é mais ele, mas é Cristo, porque ele é membro de Cristo. É o próprio Cristo que vive nele. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Ore, jejum, consagre, santifique, abandone a vaidade, o mundanismo, essas imundícias do inferno, esses pensamentos imundos, impuros, profanos. Abandone toda essa podridão das obras da carne, para que Deus venha ter misericórdia. Busque, crucifique a tua carne, lute contra o pecado, e Deus vai dar vitória. Deus vai operar poderosamente em tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Estarei orando por todos aqui em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.